Bem-vindos ao Realidade Liberta. Meu nome é Rubens Pascali. Hoje estamos iniciando a primeira aula do nosso curso, que tem um começo, que é agora, mas que não tem um fim por hora. Seguirá, talvez, até o fim da minha vida. Então, nós estamos começando aqui com a introdução ao estoicismo, aula 1. O que é o estoicismo? O estoicismo é uma filosofia prática, nascida na Grécia Antiga, que ensina como viver bem, com sabedoria e virtude, independentemente das circunstâncias externas. Os grandes nomes do estoicismo: Zenão de Cítio, criador do estoicismo. Natural da cidade de Cítio, em Chipre, foi comerciante, mas após um naufrágio perdeu toda a sua carga e decidiu buscar sentido para a vida. Estudou diversas escolas filosóficas em Atenas e depois fundou sua própria escola, o estoicismo. O nome estoicismo vem do local onde ele ensinava a Stoa Poikile, pórtico pintado. Para Zenão, viver em harmonia com a razão e a natureza era o caminho para a verdadeira felicidade. Cleantes, sucessor de Zenão como líder da escola estoica. Conhecido por sua perseverança, era tão pobre que trabalhava de noite carregando água para poder estudar de dia. Destacou a ideia de que o universo é regido por uma razão divina, o Logos. Crisipo de Solis, considerado como o segundo fundador do estoicismo, pois sistematizou e expandiu os ensinamentos de Zenão. Escreveu centenas de tratados, dos quais poucos fragmentos sobreviveram. Sem ele, talvez o estoicismo não tivesse se tornado tão sólido e influente. Outros estoicos importantes: Sêneca, filósofo, político e dramaturgo romano, ensinou a importância de controlar as paixões e de viver de forma simples, mesmo em meio ao luxo e poder. Epícteto, escravo libertado que se tornou mestre estoico, ensinava que não controlamos os eventos externos, mas podemos controlar nossas atitudes internas. Marco Aurélio, imperador romano e autor de Meditações, uma obra-prima do pensamento estoico, tentava aplicar a filosofia no dia a dia, mesmo em meio às responsabilidades e guerras. O estoicismo é uma filosofia viva, focada em ação e comportamento. Zenão criou a base, Cleantes e Crisipo fortaleceram a estrutura e Sêneca, Epícteto e Marco Aurélio levaram as ideias ao mundo romano. Tudo começa com uma pergunta essencial: como podemos viver bem, mesmo diante das adversidades? Ensinamentos centrais de Zenão de Cítio. Zenão desenvolveu o estoicismo como uma filosofia prática, que une ética, lógica e física. Seu foco principal era ensinar que a virtude, viver de acordo com a razão e a natureza, é o único bem verdadeiro. A felicidade não depende de riqueza, saúde ou status, mas sim de agir corretamente e com sabedoria interior. Pilares do ensinamento de Zenão: viver conforme a razão, aceitar o que não controlamos, controlar os impulsos e paixões, buscar a virtude acima de todos os desejos externos. Zenão dizia que o sábio é aquele que não se perturba com mudanças externas, pois tudo que é externo é indiferente, não é nem bom nem mal em si. As obras de Zenão infelizmente se perderam, mas fragmentos e citações dele sobreviveram em autores posteriores, como Diógenes Laércio. Aqui estão frases atribuídas a Zenão. Sobre a natureza, eu viver bem. A felicidade é uma boa vida, que consiste em viver de acordo com a natureza. Essa é uma das ideias mais centrais de seu ensinamento, a harmonia com a natureza, que para ele significava viver em acordo com a razão universal,
o Logos. Sobre as emoções e a liberdade. A paixão é uma doença da alma, contrária à razão e à natureza. Zenão via paixões descontroladas, como ira, medo, ganância, como perturbações que afastam o ser humano de sua verdadeira natureza racional. Sobre a autodisciplina e força interior. O homem sábio é indiferente à fortuna, ou seja, o que acontece externamente, riquezas, perdas, status, não deve alterar a serenidade interior. Sobre o aprendizado e o caráter. A razão por que temos 2 orelhas e uma boca é para que possamos ouvir mais e falar menos. Essa frase mostra a importância de ser reflexivo, atento e menos precipitado nas palavras. Sobre a força de vontade. Bem viver é viver com autossuficiência. O estoicismo valoriza a autonomia interior, não depender emocionalmente das coisas externas para ser feliz. Zenão também propôs que existem coisas sob nosso controle, nossas escolhas, pensamentos, ações, e fora do nosso controle, opinião dos outros, doenças, desastres. Ele aconselhava que o foco deveria ser apenas no que podemos controlar. E isso mais tarde seria aprofundado por Epíteto, mas já está claro na filosofia de Zenão. Agora nós vamos dar uma olhada aqui no mapa da filosofia estoica de Zenão. Ele dividia o estudo e a prática da filosofia em 3 partes principais. A primeira, a lógica, o caminho para a verdade. Trata do pensamento correto, da argumentação, do conhecimento. Envolve raciocínio, linguagem e compreensão da realidade. Ensina como pensar de forma clara e sem se enganar. A lógica é o cercado que protege a mente contra os erros e ilusões. Zenão dizia que um raciocínio errado leva a uma vida errada. Para viver bem é preciso pensar bem. A segunda é a física, o entendimento do universo. Trata da natureza e das leis que governam o cosmos. O universo é um todo racional ordenado pelo Logos, razão universal. Tudo que existe é interligado e necessário. Não há acaso no cosmos. A física mostra que somos parte de um grande organismo vivo. Aceitar o fluxo natural dos eventos é viver em harmonia com o cosmos. A terceira é a ética, a arte de viver bem. Trata do comportamento, das escolhas e da busca pela virtude. A felicidade vem de viver conforme a razão e a natureza. O objetivo da vida é ser virtuoso, não buscar prazer, riqueza ou fama. A ética é o fruto da árvore estoica. Viver bem significa agir bem, não importa o que aconteça. Zenão e os estoicos antigos usavam uma metáfora para explicar essas 3 áreas. A lógica é a cerca do pomar. A física são as árvores. A ética são os frutos. Primeiro, você protege seu pensamento com lógica. A cerca do pomar. Depois, entende as leis naturais com a física, as árvores. E então, colhe os frutos da virtude com a ética. Lógica, aprender a pensar corretamente. Física, entender o cosmos e nossa posição nele. Ética, viver bem de acordo com a razão e a natureza. Zenão acreditava que essas 3 áreas eram inseparáveis. Para viver bem, é preciso saber pensar.
entender o mundo e agir de forma virtuosa. Agora, nós vamos voltar a atenção para nós mesmos e vamos fazer essas perguntas aqui. Por que pensar corretamente é importante para viver bem? Anota essa pergunta e depois você vai responder para você mesmo. Então, eu vou fazer essa pergunta novamente. Por que pensar corretamente é importante para viver bem? Escreve e responde o que você quiser. Não tem resposta certa nem errada, né? Você precisa responder a pergunta. E a pergunta vai criar novas perguntas. Então é sempre importante a gente fazer boas perguntas. Agora anota essa aqui também. Você consegue lembrar de uma situação onde um erro de pensamento trouxe um problema? Tudo isso a gente está falando da lógica. Então, são duas perguntas relacionadas à lógica. Por que pensar corretamente é importante para viver bem? Você consegue lembrar de uma situação onde um erro de pensamento trouxe um problema? Faça essa pergunta aí para si mesmo e responda para si mesmo. Responda para o seu guia interior. Agora sobre a física, né? O que significa dizer que o universo é regido pela razão? O que significa dizer que o universo é regido pela razão? Agora outra, ainda sobre a física. Como a compreensão de que somos parte de um todo pode mudar a maneira como vemos problemas pessoais? Como a compreensão de que somos parte de um todo pode mudar a maneira como vemos problemas pessoais? Pense sobre isso. Agora, sobre a ética. Se riqueza, prazer e fama são indiferentes, o que deveria guiar as nossas ações? O que é mais difícil? Agir corretamente ou controlar o que sentimos? Novamente, se riqueza, prazer e fama são indiferentes, o que deveria guiar as nossas ações? O que é mais difícil? Agir corretamente ou controlar o que sentimos? Agora, mais um pouco de pergunta para anotar. Essas perguntas são muito importantes para que a gente compreenda a filosofia estoica e o pensamento de Zenão. Então vamos lá. Tem mais 3 perguntas, hein? Para anotar. O que na sua vida hoje está sob seu controle e o que não está? Faz a listinha aí. Depois pode ir pondo mais coisa, né? Vai sempre atualizando. Essa lista vai mudando, né? Então a gente pode fazer essa pergunta ao longo da nossa jornada, né? Ao longo da nossa vida. Vou falar de novo essa que ela é muito, muito importante e profunda. O que na sua vida hoje está sob seu controle? O que não está? Mais uma. Como podemos praticar, aceitar serenamente aquilo que não controlamos? Como podemos praticar, aceitar serenamente aquilo que não controlamos? E mais uma. Você acredita que é possível viver com menos perturbações internas? Como começar?
Você acredita que é possível viver com menos perturbações internas? Como começar? Então essas perguntas devem ser anotadas e podem ser respondidas por escrito, porque faz bem escrever, mas vocês não têm que me mostrar nada. O importante é a jornada aí de vocês, pessoal, porque o trabalho da realidade liberta é abrir uma ponte de conexão entre você e o seu guia interno, o seu eu real, o seu eu que está em estado de liberdade. E aí vou passar aqui um exercício também. Durante um dia, observe uma situação em que algo acontece fora do seu controle. Tente aplicar o pensamento estoico. Aceite o evento sem se perturbar e concentre-se apenas em como você reage. Hoje vimos como Zenão de Sítio lançou as bases do estoicismo, ensinando que a verdadeira felicidade não vem de riquezas, prazeres ou status, mas sim de viver conforme a razão e a natureza. Aprendemos também que para alcançar essa vida plena é necessário desenvolver lógica, pensar corretamente, física, compreender o cosmos, ética, agir com virtude. Zenão nos deixou ensinamentos que atravessam séculos, mostrando que o que realmente importa é nossa atitude interior e não o que nos acontece. O estoicismo começa, portanto, como uma filosofia prática, realista e profundamente libertadora. Na próxima aula, vamos conhecer os dois filósofos que sucederam Zenão e aprofundaram o estoicismo. Cleantes de Assos, o discípulo perseverante que deu ênfase ao lado espiritual e cósmico do estoicismo. Crisipo de Solis, o grande sistematizador da filosofia responsável por consolidar o estoicismo em uma doutrina robusta. A gente vai ver como eles expandiram os ensinamentos de Zenão, quais novas ideias eles trouxeram e algumas frases importantes deles que sobreviveram. Assim, a gente vai entender como o estoicismo se transformou numa das mais influentes escolas filosóficas do mundo antigo. Vejo vocês na próxima aula. Meu nome é Rubens Pascali.